Olá, boa noite a todos. Você que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui assistindo ao vivo. Você aí do Instagram também que está assistindo ao vivo. Aí no Instagram a live não vai durar muito, mas aqui no YouTube eu aconselho você do Instagram que vai na bio, tem um link, clica no link da bio e venha para o YouTube, tá ok? Tem link na bio e tem acho que no meu story também. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje é um dia bastante importante, né? Em que nós vamos trazer aqui o Rodrigo, Rodrigo Manzano ou Mansano. Depois eu vou perguntar para ele aí em seguida como é que se pronuncia, né? Rodrigo é um aficionado e é um entusiasta do voo controlado, né, por cabos. Aliás, vocês acabaram, espero que vocês tenham gostado dessas imagens que eu encontrei aí na internet, e o pessoal lá fora não quer saber se está nevando, se está frio, não quer saber, não. Vai lá e voa o seu aeromodelo. Aqui a gente bateu um ventinho fraco, gelado, a gente não vai mais. O povo lá vai no meio da neve voar. Por quê? Porque realmente gosta, né? Então, sejam muito bem-vindos, vocês aí do Instagram que estão ao vivo, vocês estão assistindo gravado, tá? E do YouTube também, que estão assistindo ao vivo e gravado. E agora nós vamos trazer aqui para dentro da nossa live o nosso convidado, né, especial aqui, que é o Rodrigo Manzano ou Mansano. Rodrigo, responde aí para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado, Dail, pelo convite de estar aqui com vocês, podendo explicar um pouquinho a nossa experiência e tal, com o aeromodelismo, que já venho de praticamente 40 anos de prática aí. Então, eu espero que a gente possa explicar alguma coisa aqui que seja realmente útil para o pessoal aí. Eu acredito que vai ser sim, porque tem bastante coisa que a gente pode falar. Experiência não está faltando. Então, Adail, o meu nome é Manzano com S, né? Nós temos na família tanto com Z quanto com Ah, S. então. Eu Então, perguntei porque eu conheço aqui na minha cidade o Manzano com Z, né? Falei, agora eu já não sei é, se é Mansano ou diz a lenda que Manzano, né? somos todos parentes. Então, agora eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Passa aí o seu currículo aeromodelístico de VCC, faz favor para a gente. Bom, na verdade, eu só pratiquei VCC a vida toda. Eu estou com 52 anos e eu comecei a prática de aeromodelismo lá com uns 12 anos, mais ou menos, com aqueles aeromodelos elástico, o planador jogado da mão, da Aerobras e tal, como a maioria do pessoal que é lá dessa época começava, né? Então, comecei por aí e aos poucos fui galgando degraus aí e pedindo de presente para pai um motor e tal, e começando com o Glow, logicamente, naquela época que a gente só tinha motor explosão. Comecei com o Saci 15, depois o saudoso, mas não tão saudoso, que a galera ainda usa muito, é o Fox 35, o Fox 36. Depois de um tempo com os motores OS 40, depois o S52 quatro tempos, depois o Saito 72 quatro tempos. Então, tudo isso no VCC. Eu nunca tive experiência de rádio. Recentemente eu comprei transmissor, um equipamento de rádio aqui, estou montando um aeromodelo para mim para eu tentar experimentar o RC. Mas ao longo desses 40 anos, só VCC mesmo. Então, basicamente é isso. E depois de um tempo já mais adulto, a gente buscou a modalidade de acrobacia, que é uma modalidade que me apetece mais, é, e sempre tentando melhorar a prática, melhorar o voo, melhorar os aeromodelos que são utilizados, né? Construir os aeromodelos nessa vida toda aí, sempre tive as construções minhas, né? E, e recentemente a gente tentando evoluir, partimos para outros modelos, já composite, que eu posso depois mostrar para vocês aí como é que funciona e tal. Na verdade, eu separei um material aqui para depois
durante o papo, a gente ir mostrando para o pessoal conhecer como é que funciona, né, Adail? Perfeito, perfeito. Olha aí, ó. Minha visão do VCC, antes e depois do elétrico. Conta essa história aí pra gente, porque o título dessa live aqui é interessante, né? Porque minha visão do VCC, antes e depois do elétrico, eu acho que tem gente que não vai entender isso aí. Então, explica pra gente o que é isso aí, essa minha visão aí. Como é que é essa história? Então, Adail, pessoal, como eu comentei antes, o que acontece? Eu fui motor explosão por muitos e muitas décadas, muitos anos. E, posteriormente, quando começou a surgir os primeiros aeromodelos elétricos, começou a surgir o interesse meu por essa motorização por uma série de fatores, né? É, em 2006, eu tive o prazer de ser patrocinado pelo Sr. Thomas Case para a gente ir para os Estados Unidos participar do campeonato americano lá. E eu fui com o motor explosão Saito 72, com um P51 Mustang, que era o modelo que era para ser construído para fazer esse desafio de ir para lá. Como fui eu e mais uma trupe de brasileiros, foram quase 30 pessoas para lá. E eu fiquei abismado ao chegar lá e um dos modelos que eu vi lá, de uma pessoa que chama Mike Palco, que depois eu acabei conhecendo melhor ele, fiz uma amizade com ele. Em 2006, ele já estava, foi o primeiro aeromodelista de acrobacia a voar com um aeromodelo elétrico no Campeonato Americano. Numa época, em 2006, que a competição era ferrenha lá, né? Era muito acirrado. E ele voou esse modelo lá no NETS, que é o campeonato americano, né, o nacional deles. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? E todo mundo realmente ficou boquiaberto ali com a situação, tal, com a novidade. E dali plantou uma sementinha na minha cabeça. Eu falei assim, olha, não sei não, um dia eu vou voar esse negócio aí. E daí, em 2008, 2 anos depois, seguindo mais ou menos os passos dos americanos, né? Seguindo mais ou menos, não, seguindo totalmente os passos dos americanos, eu fiz a migração para motorização elétrica, aprendendo aos poucos tal. Até então, eu voava motores Glow, né? Motor explosão, seja dois tempos, os motores mais simples, SAS 15, CB 25, Fox 35, OS 46 LA, depois OS 52 quatro tempos, depois o Site 72. Eu tive uma experiência até boa no VCC, né, que é o voo circular controlado de acrobacia, utilizando os motores a explosão. Mas, por uma série de fatores, o motor explosão ele demanda muita coisa, né? Demanda um ajudante para você voar, sim, preferencialmente com um ajudante, né? Existem umas formas de você dar a volta nisso aí, do ajudante, mas preferencialmente você teria que ter um ajudante para ser alguma coisa mais segura e tal. Então, você tem que ter duas pessoas. Às vezes pode ser que você não tenha mais no momento, você não tenha um colega para ir com você para a pista. E vamos dizer, é um probleminha do Glow, do motor explosão. Outros problemas que são inerentes ao Glow, que é, por exemplo, a afinação de motor, temperatura do ar, qualidade do combustível, né? O que a gente passava muito aqui, às vezes, simplesmente do álcool puxar uma umidade ali e de repente ter uma dificuldade de funcionamento do motor explosão, né? E isso mesmo com dois tempos. Com os quatro tempos é mais complicado ainda, mais complicado do que no rádio, né? Porque ali qualquer alteração de carburação de agulha dá uma baita de uma diferença. Então, o que acontece? É um negócio, o motor explosão é um negócio assim, precisa ter uma mão boa e tem que ter uma paciência para que as coisas se acertem, né? Para obter um desempenho sempre o melhor possível, né? Dentro de uma competição e tal. Então, assim, com base em todas essas situações que eu comentei, eu acabei pensando, poxa, esse negócio de elétrico pode ser legal. Em 2008 eu comecei a minha jornada no elétrico e aos poucos eu fui vendendo todo o meu equipamento Glow
e fui trocando, migrando tudo para o elétrico. Então, isso foi em 2008, né? E aí, posteriormente, em 2013, 5 anos depois, eu fui o primeiro aeromodelista a participar de um campeonato brasileiro voando com motor explosão. Me recordo que até na hora que eu fui voar lá no Ibirapuera, tava Explosão ou a boa elétrica? parte do pessoal lá, o Belém Rodrigues, que é um cara, né, é um ídolo do VCC de acrobacia, tinha vários pilotos, tinha mais de 30 pilotos lá. A pista ficou um silêncio para eu voar, porque ninguém conhecia aquilo, né? Então, o pessoal ficou abismado. Falei, "Não, vamos." Então, ficou aquele silêncio, parou tudo, ninguém falava um ar e eu voando. Falei, nossa, olha a pressão na minha cabeça, né? E ainda era um avião que era uma motorização que ainda não estava muito bem desenvolvida. Funcionava legal, mas ainda não dava um desempenho tão interessante, né? Como hoje, assim. Acho que você se confundiu. Você falou que foi o primeiro a voar com motor a explosão. Não, não era explosão, era elétrica. Não, desculpa, com motor elétrico. Ah, E tá. em 2013, desculpa, eu fiz uma confusão, tá vendo? É. Então, foi o primeiro a voar com motor elétrico. O pessoal, todo mundo voando explosão. Ninguém nem sabia direito o que era elétrico ainda, né? Então, realmente foi uma novidade. E dali em diante, o pessoal devagarinho começou a migrar todo mundo para elétrico. E hoje, se você vai num campeonato brasileiro, tem um ou outro que ainda insistem no Glow porque gostam e tal, não tem problema nenhum. Vai voar o seu motor Glow lá, tranquilo, sem problema, né? Mas hoje, por conta de todas essas circunstâncias ligadas ao elétrico, o pessoal, por tudo isso, acabou a maioria migrando para motor elétrico, né? Abandonando o motor a explosão, né, Adair? Do ponto de vista funcional, né, assim, eu sofri muito com o motor a explosão no início do VCC. Eu não sei Sim. qual foi o primeiro aeromodelo, mas o aeromodelo não, o primeiro motor. Uhum. Mas o meu motor, você imagina o que era, não? Eu até Era, imagino. era um WB 1,5 Hum. feito aí, cara. Aqui em Maringá? Apucarana, do lado de Londrina. Caramba, É, caramba, exatamente. Feito aí, é, você é de Londrina, você está em Londrina agora, né? sim, eu sou de Londrina, moro aqui. Isso, então. Você imagina, mas não pense você que eu fui na loja e comprei o motor. Não foi assim, eu não tinha condições. Eu vou te Uhum, contar a história, porque foi meu primeiro de VCC. uhum, O que que eu fiz? Eu ganhei uma carcaça com virabrequim de um amigo, porque eu não sei o que uhum. que aconteceu, que só sobrou a carcaça e o virabrequim. Aí do outro eu ganhei uma biela e um pistão. E de um outro, olha isso, e de um outro eu ganhei uma camisa. Uhum. E era um diesel 1,5 WB. Só que eu não tinha o cabeçote. Esse é o Frankenstein. Pois é, não, para você ter uma ideia, o pistão não entrava na camisa. Sabe como é que ele entrou? Na lixa, Nossa. lixa d'água. Eu Uhum, passei não digo, não sei, eu acho que foi mais de um dia até aquele negócio entrar, né? Quer dizer, eu fiz uma uhum, retífica manual. Aí uhum. depois, para ir voar, eu tinha um outro amigo que tinha um WB 1,5 e o cabeçote do WB 1,5 era de rosquear. Sim, Então a gente tirava do dele quando eu ia voar e punha no meu. Olha que meu loucura, Deus. cara, né? Agora imagina como essa encrenca para funcionar. Antes de ir a primeira vez para o campo, eu juro por Deus, cara, não é exagero. Foi um dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele pegou ali para umas 6h15. Foi a primeira vez que ele funcionou, você acredita? Ou seja, eu Uma coisa é amaciei, certa, você queria eu, bastante isso, né? eu fiz aquele troço, ajustar camisa e pistão no dedo. Fiquei com o Na dedo marra. desse tamanho, assim. Você imagina? Naquela Uhum, época, start, essas coisas não existiam. E motor uhum. WB, diesel, você imagina os contragolpes legal que eu tomei. Mas Sim. pegou. Então, o Uhum. que eu sofria no campo depois, mesmo que você tivesse um WB novo, você chegar no campo, 1,5,
Já E fazer sofri. um voo já era uma, sabe, era um negócio assim, um voo numa tarde era um negócio do outro mundo. Então a gente Aham. conseguia fazer, eu conseguia fazer no máximo um com esse motor. Agora, um amigo Uhum. meu fazia uns dois, três, conseguia fazer uns dois, três, com o WBzinho dele, né? Aham. Mas é um troço assim que eu a vida inteira eu falei, meu Deus, será que é isso, essa porcaria sempre? Aí saiu o Glow, né? Aí começou a Aham. chegar o Glow. Só que aí, cara, quem que tinha dinheiro para comprar? Eu não tinha. Aham. Eu continuei com aquilo. Depois, com o tempo, eu gostava do diesel. Eu acabei mais à frente, quando já tinha passado um bom tempo, né? Aham. Alguns anos, eu consegui comprar um Super Tigre diesel D2, 2,5, né? Aham. 2,5 cilindradas e tal. E daí foi. Eu não gostava muito do Glow, não, e eu vou te dizer por quê. Porque naquela época, a bateria que você tinha que comprar custava uma bola de cara, era de telefone. Ou Aham. você ia num cara que cortasse uma bateria, um vaso, aí você punha uma resistência e você tinha que carregar aquele troço até o campo. Pesava uma tonelada. A gente não tinha carro, não tinha nada, né? Entrar em E era. ônibus com aquilo, nem pensar, né? Aham. Entrar com aeromodelo, com bateria, os caras nem deixavam. Mas, enfim, Aham. a gente ia a pé, cara, era um negócio de doido. Mas esse foi meu início no, É, nesse o meu negócio foi aí. um pouquinho mais fácil, porque na época lá, eu choraminguei pro meu pai lá, eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu quero um motorzinho desse aí, me dá um motor desse, ó, junta 3 aniversários, mais um Natal, Aí é bom, e, né? né, e me dá um motor. Me deu um motor, um Sassi 15, também feito por aqui em Londrina, perto de Londrina aqui. Mas Deu o Sassi era o melhor. famoso Sassi 15. E aí o que que acontece? Esse motor eu não sabia direito, não entendia nada, era um moleque novo, de 13 anos. E aí eu falei, bom, você falava, você tem que fazer o combustível e tal, mas eu não sabia que tinha que ligar a bateria nele. Para mim, ele ia pegar, sei lá, por força do Espírito Santo. Bati, Era bati, bati, diesel, tinha que bati, ser bati, diesel. e me apanhei e não pegava. Eu falei, meu Deus. Aí que eu falei, bom, não vou apelar, achei um aeromodelista de rádio na cidade, falei assim, meu, eu não consigo de jeito nenhum dar partida desse motor, mas me mostra como é que você está fazendo. Falei, não, você tem que ligar a bateria nele, senão não vai pegar mesmo. Então, esses começos, assim, eram... É difícil. É uma Mas época que uma coisa é você não tinha certa, né, ninguém para Nail? ensinar nada, né? É, uma coisa é certa, a gente queria, né? Queria. A Não, gente queria muito. no meu tempo, cara, comecei a fazer meu primeiro aeromodelo sozinho com 7 anos e meio de idade, você imagina, né? Tem até uma Aham, história que eu conto, mas é muito comprida. Mas aham, ninguém ensinava nada, ninguém sabia nada. Tinha é, uma loja no Brasil, no meu tempo era só uma. Era a aham, Aerobras em São Paulo. Aí sim, mais à frente criaram, acho que era Robilândia no Rio de Janeiro, era uma coisa assim, eu não me lembro bem. é, Então só tinha uma loja, você praticamente não conhecia ninguém, né, cara? é. Nada. Então você tinha que realmente aprender, era muita cabeçada. Não era Não tinha fácil, não. internet, não tinha nada, né? Não é nada. Hoje você fala, quero trocar a privada do banheiro, a tampa da privada do banheiro. Você vai na internet, você acha como troca e vai por aí, coisa bem Sim, simples, né? Mas coisa complicada também se acha, né? É um negócio de doido. sim, Hoje é sim. muito mais simples essas O coisas. acesso é Mas muito mais tranquilo. mesmo assim, você começar sem uma orientação correta é um negócio complicado, cara. É um É. negócio complicado. Gasta Mas muito hoje tempo em e dia, dinheiro. até para você Mas, achar as pessoas certas é mais fácil, né? Até para você sim, achar é as mais fácil. pessoas é mais fácil. Então, Pois por é. exemplo, é o que eu falo, A gente assim, se achou, por exemplo. então, e o pessoal aqui em Londrina também, o pessoal acaba surgindo, às vezes até um pessoal mais antigo, que praticou lá quando era moleque, acaba achando a gente, às vezes, pela internet. Então, Exatamente. acaba aparecendo na pista, oh, vocês ainda voam Isso é aqui e bom, cara. É bom tal, que vocês têm pista. voamos. É. Aqui E nós não hoje temos nós mais temos pista. um caso desse. É um amigo nosso, que é o César, fazia 40 anos que não voava no modelo e já está aí mandando bronca agora. Então, Já assim, a voltou, internet né? ajuda bastante, né? Isso é muito bom. É. E, na verdade, eu achei uma foto aqui, cara. Não sei se vai aparecer aí, vai ser meio difícil, Aham. mas eu tô voando, é difícil de ver aí, ó. Tá vendo um branquinho ali na árvore? Aham. Aquilo ali é um Cox TD 049
e o control. E eu tô aí, ó, de shorts voando esse troço. Isso aí foi lá nos Estados Unidos, na casa de uma prima, você acredita? Olha Olha só, só, negócio de doido, cara. que Aí o maravilha. combustível, lá eles tinham o combustível para esse motor, né? E Aham. isso aqui foi em 91. Aqui era Nossa. difícil de conseguir a raio da latinha da Aham. Cox, que vinha com nitrometano, né, na época. Sim. Nitrometano? Acho que era isso, eu não lembro. Não era É o nitrometano, sei litro, lá o é. que que era. Era nitro, é. E era dificílimo, porque tinha que importar a latinha, que esse combustível aqui não tinha isso, a gente fazia o combustível. Eu fui com É. essa encrenca lá, ali tem o quê? 6 metros de cabo, no máximo, né? Era um Aham. 0,49 daqueles de plástico, né? Feito lá e vendido para molecada. E aí eu fui Sim. voar para. Minha prima pediu para voar para o filho dela, que ela tinha dado para o filho dela, eu voei. Eu achei a foto hoje, que coisa de doido. Muito Mas bom. vamos falar desse aeromodelo que está aí, cara? É. O que que você acha da gente começar pelo mais, assim, o mais tradicional primeiro? Isso, é, Nós legal. temos esse pratinho aqui, que é um avião que, por exemplo, eu construí sem. Foi uma época que eu não estava com tanta gana de praticar, e eu construí esse modelo num apartamento que eu morava pequeno, tal, e acabou me servindo. Esse modelo já é elétrico. A época que eu construí esse modelo foi 2015. Então, de 2008, quando eu comecei a voar elétrico, até esse avião aqui, tinham se passado 7 anos, né? Já tinha construído vários outros modelos, mas na época, como eu não tinha um espaço legal, eu construí esse modelinho aqui. É legal mostrar esse modelo aqui, porque, na verdade, esse aqui é um kit da Brodac, que é relativamente acessível ainda, né? No Brasil, é possível conseguir, ou pelo menos algo. Ele equivale mais ou menos um modelo, tamanho de um modelo para tipo Nobler, que é um avião É bem grande. famoso no VCC, né? É, o Nobler é famosíssimo, cara. É bem famoso. Foi campeão mundial esse avião na mão do Gesek e tal. É, e aí, esse aqui iria um motor 35, 2 tempos, né? Então, eu fiz a conversão dele para elétrico e esse aviãozinho voa maravilhosamente bem. A minha namorada, ela não conhece nada de aviação, mas mais ou menos há um ano atrás ela começou a ir comigo para a pista e aprender. Então, o que acontece? Eu comecei a explicar para ela alguma coisa sobre aerodinâmica, sobre como que é o voo, como é que é tudo e tal. Mais uma vantagem do modelo elétrico é que você consegue regular a velocidade do modelo do jeito que você quiser. Se você quiser voar ele pendurado no cabo, você consegue. Se você quiser voar ele mais rápido, você consegue. Então você tem todo um espectro de velocidade, uma margem de escolha de velocidade. Por exemplo, a partir do momento que ela começou a voar melhor, eu comecei a acelerar o avião. No comecinho, para ela não ficar tonta, tal, eu soltava um modelo super leve, super lento e ela conseguia voar numa boa. Não ficou, perdeu aquela questão da Uhum. tontura de ficar girando. Sim. E, no, e a partir do momento que você consegue já ter um certo domínio, você começa a aumentar a velocidade do modelo até chegar numa velocidade que é praticável, né? Então, agora eu quero que você me explique isso, cara. Como Aham. assim você modificou a velocidade? Você modifica, consegue modificar? Você tem algum tipo de acelerador aí? Como é que é isso? Porque tem uma É, bateria. Se liga a bateria, ele vai para a máxima. O que você tem é, aí que muda a velocidade? na verdade, Esse funciona é da o seguinte grande lance forma. dessa live, cara, é entender essas Aham. coisas, né? É, nós temos aqui Eu retirei do modelo do amigo nosso que está aqui em casa para eu dar uma configurada. Essa pecinha que está aqui nessa parte aqui, é o controlador do motor, que é o famoso ESC, né? É o ISC. Então, aqui ele vai ligar do motor nessa. O motor é esse cara aqui, né? Ou, vamos falar melhor, por exemplo, esse motor aqui estava nesse modelo, foi trocado porque ele estava com rolamento ruim e tal. Então você ligaria aqui, né? Faria a conexão aqui e a bateria no controlador aqui. E no meio do caminho tem o timer,
que no caso do Brasil, nós temos, graças a Deus, nós temos o Rogério Fiorotti, que desenvolveu um timer nacional. Esse timer ele serve para controlar a aceleração do motor, tempo de voo, uma série de fatores. Esse timer aqui já é muito avançado, já tem muitas configurações aqui dentro. Tem uma tecnologia embarcada aqui incrível. Tem 2 sensores G aqui, que ele mede a força G em 2 planos. Então, é um equipamento muito legal. Você pode montar um modelo simples ou um modelo mais avançado. Não tem, você pode usar um timer, esse timer aqui do Rogério Fiorotti, ele é o que a gente chama de um timer ativo, porque ele tem um sensor aqui, que é essa peça aqui, que, de acordo com a posição que o modelo está, ele entende, o sensor G entende qual é a atitude do avião, se ele está subindo ou descendo. E você pode regular tudo isso de forma a otimizar o funcionamento do motor. Quer Mas, como dizer, você perguntou, a parte da programação, né, da velocidade, naquele deixa eu te voo interromper um básico. pouco aqui. Deixa eu te interromper um pouco. Pode falar. Esse que você acabou de mostrar, quando você põe o nariz para cima, ele acelera? Sim. Aí você nivelou, ele vai para um giro médio, é isso? Você pode Depende do regular. que você regula. Botou o nariz embaixo, ele desacelera. Porque esse timer aqui ele é voltado para uma atividade de acrobacia, né? Então, Sim. O que acontece? No VCC, você não controla a rotação do motor de dentro em competição, você não é permitido que você controle a rotação do motor manualmente. Mas, Sim. como isso aqui simula o funcionamento do motor, a explosão otimizado para a acrobacia de VCC. Que esse motor, geralmente, quando ele estiver subindo, ele acelera, e quando ele estiver descendo, ele tem uma tendência a desacelerar. Então, isso aqui, na verdade, ele emula o funcionamento do motor ótimo de a explosão para acrobacia de VCC. Só que é elétrico, né? Então, esse timer aqui, ele é um timer ativo. Esse sensor aqui, ele controla, ele que manda informações, ele imputa informações aqui para que a outra parte aqui controle o avião da forma como você quer. Você pode regular uma série de fatores, né? Você Mas regula existe antes, você regula tudo antes. Você Oi? regula tudo antes. Você regula tudo antes. Regula antes do voo, né? Depois que Tá. você decolou, você não tem mais acesso. Pela regra básica do VCC, de acrobacia, de competição, você não pode mexer mais na regular. Você tem que regular e Certo. voar. Então, mas nesse modelo mais simples, o que acontece? Eu tenho um timer que, na verdade, é o mesmo, eu só desligo o sensor, essa parte fica no operante, e eu consigo controlar com essa caixinha aqui, que chama Jetbox, Sim. eu consigo configurar tempo de voo e, no caso, o atraso, o tempo para eu entrar na pista, eu posso colocar até 1 minuto, se eu quiser. Olha que Eu geralmente beleza. uso, eu geralmente uso 45 segundos, que é um atraso para você poder apertar aqui, ligar o sistema e entrar e pegar a manete. Então, geralmente, eu uso com 45. Tem gente que usa 30 e tal. Então, você configura isso, você configura o tempo do voo, você configura, no caso do voo mais básico, você configura a velocidade horizontal, né, a velocidade nivelada que ele vai fazer. Então, com isso, Adail, eu consigo, por exemplo, no caso da minha namorada, configurar de uma forma que ele voe bem confortável para a pessoa. Diferentemente da forma como a gente aprendeu lá no passado, que o motor praticamente só tinha uma aceleração, você tinha que dar uma aceleração máxima, senão não decolava, né? Então, hoje em dia, é bem mais amigável, digamos assim, o início de uma pessoa praticando VCC, né? Por conta do elétrico. Permite esse acesso mais fácil. Lá nos Estados Unidos, existem vários vídeos
Inclusive filho desse rapaz que eu falei, que é o Mike Palco lá, que é um primeiro cara que competiu em acrobacia no nacional deles lá. O filho dele acho que deve ter uns 7 anos. O moleque aprendeu a voar, ele voa, é um pichotinho que eu acho que o avião quase leva ele junto e ele está lá voando. É É incrível. isso aí. É Então, muito, muito legal. essa apresentação inicial nossa aí, não sei se você reparou, é um elétrico na neve. Eu vi, eu vi. Eu É acho que um ele tem elétrico algum na neve. controle de Tem. aceleração ali, que Eu acho que ele, ele tem ele, um rádio, né? ele Provavelmente ele toca. tem. O Por pessoal. exemplo, gosto, e vou fazer isso. Provavelmente, É, quando eu construir o meu, o que eu projetei, né? Eu vou fazer isso. Eu vou colocar um receptor, um rádio e tal, para eu acelerar e desacelerar e fazer uhum. lá de dentro. Vou ficar com o rádio pendurado no pescoço. Com um radinho simples dá para É, fazer. E um fica rádio super legal. simples. Fica É, bom. fica. E E você consegue agora é fazer muito troca repetida. interessante, viu? É É, muito interessante esse sensor que você tem aí, viu? Que é, determina a posição e que consegue, então, acelerar e desacelerar dentro dos parâmetros que você já colocou, né? Isso é é, muito bom. isso. Agora, como é que a gente faz a conversão? Por exemplo, eu tenho um aeromodelo que é para voar com motor 25 ou motor 15, por exemplo, vamos dar dois exemplos aí, ou 15 ou 25 de U-Control. Aí eu quero Aham, botar, e ele é com motor a explosão de dois tempos. Aí eu quero colocar um motor elétrico. Como é que é uhum. essa conversão? Onde é que a gente consegue isso? Então, assim, isso pode ser feito um cálculo, tudo, mas na verdade hoje em dia, o que acontece? A forma mais fácil que eu vejo é assim: existe a única empresa que produz equipamentos para VCC de todos os tipos de equipamento para VCC no mundo hoje, em escala assim, vamos dizer, industrial, é uma empresa que tem nos Estados Unidos que chama Brodac. Ela existe faz acho que uns 20 anos, mais ou menos, e eles têm uma série de kits de VCC de todos os tamanhos, desde modelos pequenos até modelos maiores, tipo esse que está aqui atrás de mim, eu digo só em relação ao tamanho, né? E o que acontece? Eles têm um, uma frota de tipo Aerobras, tem todos os modelos que você imaginar, desde um 049 até um motor para um avião para levar um motor 75. Eles têm toda essa linha de kits deles. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles fizeram testes, eles converteram toda a linha deles foi convertida para elétrico e testado, tudo testado. Então, na verdade, eles têm uma tabela que é praticamente uma receita de bolo. Você vai na internet, baixa a receita de bolo dele, salva e você imprime ela ou não, e você ali já tem a receita do bolo prontinha. Ah, eu quero montar um avião com motor 15, um tamanco B2 com motor 15. Você vai lá, você vai achar um modelo lá semelhante e você vai simplesmente pegar a receita que já está pronta, com hélice, com ESC, com bateria, e simplesmente usar a receita que já está pronta, para não ter, porque você sabe que hoje em dia o equipamento com esse dólar meio salgado, né? O dólar tá Difícil você brabo, né? comprar um equipamento e depois você falar, puxa, mas não ficou tão bom. Ali não, ali você vai fazer uma Mas aquisição corretamente. e você vai falar assim, bom, para esse modelo aqui, isso aqui já vai funcionar, porque eles testaram tudo que eles estão colocando lá. Então é legal Você, isso. você poderia me mandar depois, me manda pelo WhatsApp o link Sim, dessa Brodac, que aí eu coloco na descrição dessa live, desse vídeo, sim. para para o pessoal ter acesso. Inclusive eu mesmo quero, quero conhecer, porque eu não conheço, né? Inclusive, Adail, esses tempos atrás, eu tinha essa planilha, essa tabela, essa planilha salva de muitos anos atrás, né? Aí eu fui olhar, falei, poxa, peraí, parece que essa planilha foi assim, eles vão evoluindo a planilha e Sim, vão, tem, vão melhorando, né? eles vão melhorando. Então, assim,
Eles já fizeram o trabalho para nós. O pessoal aqui do Brasil foi lá. Eles têm um evento que, inclusive, vai acontecer, acho que esses dias aí, acho que esse final de semana, se não me engano. Chama Brodac Fly-In. O pessoal brasileiros foram lá com o Thomas Case em 2008, 2007, eles foram para lá, ou 2008. Eles foram para esse assim, um evento, né? É um evento que tem competição, tem voos e tudo. Então, assim, uma indústria bem grande, assim, apesar do nosso porte do VCC não ser tão grande, mas em escala mundial eles têm. Então, é muito bom usar essa planilha já a partir dali. Praticamente a receitinha do bolo vai dar certo, entendeu? Não vai dar problema para você. Então, e eles têm um site, né? Nesse site tem a planilha e tem os kits que eles vendem, os motores, tudo. Tem todo o equipamento. Se você puder, por favor, manda esse link para mim para eu botar aqui na descrição do vídeo depois, Não, com porque certeza. acho que muita gente vai se interessar, viu? Inclusive eu, né? Principalmente. Sim. Cara, isso é uma coisa que eu sei que parece piada, mas por conta desses percalços que eu passei, eu sempre pensei em usar um motor elétrico. Só que naquela época eu ficava as coisas que eu imaginava. Que motor que tinha? Tinha Mabuchi, aquelas porcaria. Olha, como é Sim. que eu vou botar um negócio desse? Como é que eu levo energia para lá? Será que dá para pôr um em cada cabo? Mas aí não vai poder fazer nada porque vai encostar as cabeças. O que eu tinha na cabeça era bem Sim. novo, eu pensava já isso. Porque realmente se a gente for pensar, cara, eu acho que o maior problema do motor a explosão é que, e o dois tempos, né, principalmente, eu costumo dizer que o motor dois tempos ele é maravilhoso, relação peso-potência sensacional, ele só tem um problema, ele para quando ele quer. E não tem Não, conversa. não Não tem só o dois conversa. tempos, né? O quatro tempos também para. O quatro tempos mas como é mais elaborado, já é um pouco mais difícil. E, aliás, falando nisso, eu tenho observado, né, que eu participo de uns grupos de VCC, que o pessoal vai voar realmente com motor quatro tempos. E o motor quatro tempos, eu acredito até que o tipo de conformação, de projeto dele é diferente do dois tempos, como no avião também é diferente do motor de carro. O motor quatro tempos é feito para acelerar e desacelerar, né? E os dois tempos antigos eram feitos só para ficar acelerado, né? Para giro, né? Então, hoje eu acredito que não vai dar problema nenhum mecânico, né? Mas, por exemplo, num avião, se você trabalhar com ele acelerando e desacelerando, ele vai quebrar o virabrequim. Uhum. Ele é para trabalhar, chegar num giro e parar. Ele não é carro que você fica acelera, desacelera, acelera, desacelera, Uhum. né? Ele quebra o virabrequim. Porque o avião é Não. feito assim, você dá uma potência e voa. Aí você Uhum. retira um pouco, mas não pode ficar É. que nem carro, não dá certo. Ele quebra Uhum. mesmo. E é claro que isso, né, com certeza, não acontece com o motor de aeromodelo. Não vai quebrar porque é diferente, né? É uma construção muito, muito sólida, muito forte. Mas eu Aham. acredito que a característica é diferente de um para outro, especificamente quando o motor é dois tempos de cabo. Aham. E porque os quatro tempos eu não conheço nenhum de cabo. Eu conheço É, adaptações, entendeu? é. São O adaptações. carburador é outro, né? Tanto o pessoal voava muito com o S52 quatro tempos, era um motor muito bom, porque a relação, ele não é um motor pesado, né? Era um motor relativamente leve, produzia uma boa potência e o pessoal fabricava um adaptador para VCC, tirava o Ah, carburador de rádio e adaptava um carburador de VCC nele. E tinha um funcionamento bem legal. Voei muito com esse motor, eu tive dois desses. E Saito também, o Saito 72 já é um motor maior, né? Eles também era feito nos Estados Unidos um adaptador também para o Saito 72. interessante, Teve uma cara. época que era bastante famoso os quatro tempos, né? Até foi depois que tem um rapaz francês que ele ganhou um campeonato mundial com quatro tempos. Então, daí depois o pessoal, os motores quatro tempos viraram meio que uma febre durante um tempo, né? E então é um desempenho legal, só que o modelo tem que ser construído de uma forma distinta, né? Porque é um motor um pouco mais pesado, então tem que É, outra configuração de modelo, não é igual um tradicional para dois exato. tempos, né?
Perfeito. Deixa eu dar um aviso aqui agora, pessoal do Instagram, porque tem gente entrando no Instagram. Pessoal do Instagram, na minha bio aí tem um link para você vir aqui para o YouTube. Porque aí no Instagram, por exemplo, se você fizer pergunta, eu não vou conseguir responder, porque eu estou aqui atento, é mais no YouTube. Depois, é claro, a gente vai também abrir para perguntas, caso elas existam.